Criar um personagem em Vampiro à Máscara vai muito além de escolher um clã ou distribuir pontos na ficha. O que realmente transforma um vampiro em algo memorável é a combinação entre conceito, história, traumas, ambições e a forma como ele sobrevive em uma sociedade marcada por intrigas, sangue e poder. Neste guia, você vai aprender como criar um personagem ou NPC completo para suas crônicas. Se você deseja criar vampiros marcantes, coerentes com o cenário e capazes de gerar histórias inesquecíveis, este passo a passo vai mostrar tudo o que você precisa saber para construir um personagem que realmente pareça vivo, mesmo que esteja morto. O primeiro passo vai ser ouvir ao narrador ou a si mesmo. Só para deixar claro, este guia aqui é para tanto criar NPCs quanto personagens, ou seja, de vez em quando a gente vai ter alguns desvios aqui ou lá para poder falar alguma coisinha. Ainda assim, a primeira coisa vai ser ouvir quem vai narrar a crônica. Eu sei que eu sou um narrador e às vezes eu vou ter que puxar um tanto para o lado dos narradores, porém, num jogo de Vampiro à Máscara, no caso do Storyteller, o que o narrador tem em mente é muito importante, pois é este quem vai construir uma narrativa, vai construir a ideia inicial, vai construir a crônica, ou seja, onde se passa, em que época se passa, quais são os personagens, quais são as ideias, qual é a vibe, tudo isso vai partir do narrador. Mesmo que seja uma crônica que vocês pediram para o narrador, é uma coisa que é importante sim de se manter em mente. Se chega para você uma proposta que vamos jogar na Camarilla nos anos 50, num lugar europeu, aí você fala, não, eu quero jogar nos Estados Unidos com o T-Smith que faz boing boing. Complica um pouco a vida do storyteller, então ouvir ao narrador nesse quesito é importante. Não é todo jogo que vai caber qualquer tipo de clã, personagem, ideia ou vibe. Isso também vai valer para o narrador, pois ele tem que obedecer na maior parte do tempo a sua própria história. Claro que exceções podem acontecer dos dois lados. Um deles, no caso dos jogadores, é bom ter uma conversa, ver o que pode, ver o que não pode, às vezes até mesmo chegar em algum tipo de consenso. No caso do narrador, é sempre bom ter essas ideias para quando você quebrar as expectativas, a coisa ficar muito mais interessante. O cargo do narrador muitas vezes é quebrar as expectativas, de vez em quando fazer uma trama mais interessante. Ter esses elementos sociais, comportamentais e de vibe em mente são essenciais para a gente começar a montar o nosso personagem e ir para literalmente o nosso primeiro passo. Passo número 1, o conceito. Um conceito de personagem é uma coisa um tanto ampla, porém extremamente essencial. Para mim, o conceito é o que o personagem faz, qual é o dia a dia deste. Eu não quero que vocês se foquem apenas em uma profissão, é um atleta, é um artista, é um jornalista, é um político. Não apenas, mas também você pode ter estes conceitos como ideias de personagem, tipo, eu quero fazer um jornalista. Maravilha, é um bom conceito. Porém, existem outros conceitos a serem explorados. Você pode fazer um personagem que ele esteja treinando ou indo a caminho de alguma coisa. E para os narradores, ainda mais. Este aqui é o conceito do Prince. Farei esse personagem para ser um Prince. Mesmo um jogador, ele pode montar esse personagem para entrar na política vampírica e ser o melhor nisso. É um conceito que o personagem faz. Nós temos conceitos muito mais livres. Um personagem que queira seguir alguma coisa mais bizarra, como por exemplo, devorar pessoas e ser um artista livre nesse tipo de coisa. É um conceito de personagem. Não se sinta restrito a coisas mortais. Não é algo que o personagem precise ser um mortal primeiro para depois fazer isso. O personagem pode sim se reinventar quando vampiro. Afinal de contas, existe sim um renascimento do personagem de vivo para não vivo. Este renascimento vem com várias habilidades, poderes e também responsabilidades que não existiam antes. Essa reinvenção, ela vai poder sim ser útil. Você pode criar um revolucionário, você pode criar alguém que começou agora a estudar artes arcanas. Existem vários tipos de conceitos que são, sim, muito interessantes. Eu apenas daria a dica que não coloque conceitos que vão limitar o seu personagem, que vão fazer ele ficar grudado em apenas uma coisa, sem poder interagir com o resto do mundo. Eu vou dar um exemplo muito simples de um personagem que eu vi nas redes por aí, que era uma Nosferatu que fazia streaming com filtros. Só que assim, esse tipo de personagem, ele só faz isso. Ah, vamos sair pra fazer alguma coisa? Não, tem que ficar fazendo a minha stream. Vamos investigar alguma coisa? Não, tem que fazer a minha stream.
E assim, são personagens que eles só têm uma coisa pra fazer, o que é chamado na comunidade de RPGs que é One Trick Pony, ou se não, o pônei de um truque só sabe fazer uma coisa, exclusivamente uma coisa. Evite isso. Façam personagens com conceitos, mas esses conceitos são a base central, não é a única coisa que o personagem faz. Muitíssimo cuidado com isso. Passo número 2. Como o personagem sobrevive. Mortais e imortais têm o mesmo problema, eles precisam sobreviver no mundo, ter o seu lugar para conseguir recursos para continuar as suas existências. Para um mortal significa literalmente recursos, dinheiro. Obviamente tem vários jeitos de você conseguir esses recursos, contatos, nascer rico, fazer algum esquema de pirâmide, dentre outras coisas. Para os vampiros não será diferente. Só que tem uma coisinha muito interessante que os vampiros precisam: sangue. O sangue, ele é uma coisa que vai sempre ser inflacionada. Não porque a população mundial decresce, e sim porque a sua fome cresce. Você precisa cada vez de mais sangue, às vezes de maior qualidade, e algumas lendas dizem que alguns só podem beber sangue de outros vampiros. É um conceito central muito importante. Ainda que o V5 tenha o tipo de predador que dá um bom adianto nessa história, que é uma das coisas mais geniais que tem em questão de como fazer a sua história, mas também não é completo. Não fique apenas nisso. E ainda que você fique baseado boa parte nisso, o que não tem problema, mas não apenas, saiba o como este processo funciona. Se você é o do tipo que vai lá e só bebe de pessoas dormindo, você vai entrar na casa da pessoa como? Tem que ter toda uma ficha preparada com furtividade, com lockpick, entre outras coisas, para você conseguir entrar na casa dessa pessoa. Tem um bando de coisas que você vai precisar pensar para criar esse tipo de predador. Como o personagem sobrevive na questão do sangue é importante. Porém, existem outros tipos de sobrevivência que nós precisamos ter em mente. Recursos, apesar de um tanto menos importante para vampiros no geral, pode sim ser uma grande ferramenta para o seu personagem. Ele pode precisar de recursos, pagar pessoas por sangue, comprar sangue no mercado. O poder monetário ainda é um poder. Todo vampiro vai ter amigos e inimigos por aí. E mesmo que não tenha inimigos, se preparem, que os inimigos não me desamparem. E além disso, tem um outro quesito: como você é na sociedade vampírica. Afinal de contas, a sociedade vampírica ela é cheia de traições, cheia de problemas, esquemas, grandes manipulações. Como é que esse personagem sobrevive a isso? Como ele lida com a sociedade vampírica? E eu diria que é o tipo de sobrevivência mais importante que existe, até mesmo do que o sangue. Como você faz para que os outros vampiros não te deem uma caçada de sangue porque sim? Como você não pisa no calo daqueles que estão acima de você? Como você usa os que estão abaixo de você de uma forma inteligente e que não cause uma revolução? Como você lida com os seus iguais? Você percebe que não tem 3 réguas, o para cima, o para baixo e no meio. Tudo isso é de extrema importância e faz sim parte da sua sobrevivência no mundo das trevas. Aqui a gente está falando de um jogo muito pessoal, não é um jogo apenas de recursos, de ganhar ou perder recursos, e sim de como se manter vivo sendo um monstro. Antes de a gente continuar, só gostaria de pedir então para quem já estiver aqui acompanhando, deixar o like, comentário, se inscrever no canal. Falta pouquíssimo aí para a gente atingir algumas métricas mais do que importantes para o YouTube, o que é importante para a minha saúde mental, vamos colocar assim. Então, like, comentário e se inscreve. E eu vou deixar uma coisa mais do que clara desde sempre: esse método de criação é como eu geralmente faço, não é único, não é exclusivo, não é o mais importante, cada um pode fazer o que quiser, esse aqui é só um guia meu para vocês. Passo número 3, o clã. Eu deixei esse avisinho aqui antes de propósito, porque muitas pessoas começam pelo clã, e eu não acho isso errado, pelo contrário, eu já fiz muitas vezes desse jeito, mas eu pensei, eu quero jogar com um clã X e vou fazer meu personagem a partir disso. E assim, é um método que eu acho também bem interessante. Dá pra você trocar o passo número 1 pelo passo 3, que é esse aqui do clã, e continuar a sua criação de forma normal.
Uma coisa que sempre digo é que todo clã vai continuar no seu tipo. Um Brujah, ele vai abraçar outro Brujah, porque ele vai se sentir atraído por humanos que pareçam outros Brujahs, assim como Ventrus, Toreadores, Tremors, dentre outros. Existem quebras a isso, mas é claro que vão existir quebras a isso. Por isso vamos ter caitifes e linhagens de sangue e, quem sabe, abraços em massa do Sabá. Porém, no geral, o clã continua no seu arquétipo. Eu sei que geralmente eu coloco a palavra estereótipo, mas vamos deixar um pouco essa palavra de lado, porque muita gente fica muito alvoroçada e algum dia eu quero fazer uma diferença entre estereótipo, que é o mimetismo, e arquétipo. Mas então vamos falar sobre arquétipo, porque existem vários tipos de arquétipos dentro dos clãs, só que raramente esses arquétipos serão ignorados pelo clã. Se você foi abraçado de um clã porque você possui traços de personalidades parecidos com isso, você vai se aproximar de pessoas que também são desse jeito. Vocês entendem que existe toda uma dança entre essas duas coisas? E você escolhendo o seu clã não é somente sobre o seu arquétipo, não é somente como você sobrevive à sociedade vampírica, não é somente o seu conceito, mas sim, agora, quem é o seu personagem como vampiro? Fazer um clã vai dar pra gente as ferramentas de saber como ele age, quais são as ideias. Até agora a gente falou de ideias, mas é a partir desse ponto que a gente vai pensar nos porquês. Por que o seu personagem quer virar um príncipe? Porque ele é um Ventru e se acha no direito disso? Porque é uma sombra e quer provar que os Ventrus estão errados? Porque ele é um malcaviano e acha que quando chegar lá vai ter sorvete de graça? Tudo isso é importante. É aqui que a gente vai começar a falar o porquê. O porquê que este vampiro age deste jeito. Por que que o vampiro tem essa sobrevivência? Por que que o vampiro caça desse jeito? O clã é a primeira peça de encaixe que vai começar a fazer, a jorrar todo o resto das ideias. É daqui, deste ponto, que a gente pode começar a fazer um personagem muito, mas muito mais sólidos. Entender as motivações do personagem como ser, saber o que ele é e o que ele não é a partir disso. É neste ponto que eu também colocaria o desejo e a ambição. Mas isso não vai ficar lá no conceito? Pode ser, mas aqui que eu acho que a gente deveria começar a realmente pensar nisso. Desejo sendo a coisa que nós buscamos ao longuíssimo prazo, por exemplo, virar príncipe de uma cidade, sendo um 12ª geração, e a ambição é algo um pouco mais curto, né? Algo que você vá buscar ali no seu dia a dia para conseguir fazer algo. Esses dois conceitos, eles geralmente se encaixam com os seus arquétipos de clã. Se não com seus arquétipos de clã, algo muito pessoal que o seu clã ou os seus poderes vampíricos, o que você ganha como vampiro, vão te ajudar. Se você tiver desejos e ambições muito, mas muito longe do que os seus poderes, do que a sua influência, do que a sua linhagem de sangue consegue, o seu personagem é um tanto disfuncional. Não parece que é um personagem feito, pensado. É importante de colocar todas as engrenagens alinhadas. Para mim, os melhores personagens que vão existir são personagens que têm tudo dentro da sua história extremamente bem alinhado. É uma coerência lógica muito grande. O storyteller, como sistema, ele agradece muito quando você tem toda essa coerência feita dentro deste. Preste atenção sempre nesses pontos importantes. Não é tão importante assim algumas coisas que as pessoas acham que é. Alguns detalhes, não, o meu vampiro ele gosta apenas de vestir isso, aquilo, ele olha pra lua como se tivesse os olhos brilhando. Esse tipo de coisa é flavor, não é o cerne da questão. O cerne da questão é como isso se liga com as coisas, como ele se liga com o seu ser. Flavor é importante, mas o flavor só é importante depois que você cuidou do centro. Senão você fica com um personagem com apenas uma dimensão muito, muito raso e forma aquele personagem que eu falei, que é o pônei de apenas um truque. Passo 4. Abraço e vida vampírica. Uma das coisas mais importantes que eu acho que o V5 tirou da criação de personagem, que eu fiquei bem surpreso, é uma coisa que eu acho que é mais do que essencial, que é ênfase no abraço. Até que eu já fiz
um vídeo sobre isso. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre o abraço e também sobre a vida de um Shielder. E tudo isso e muito mais é importante para a gente falar sobre a história de um personagem vampírico. Vai ser algo importante. Também na sua história mortal. Só que neste ponto, não tem uma história completa. Tem uma história um tanto mais esquelética, vamos colocar assim, neste ponto que eu tô falando aqui. Porque você vai ter que pensar num conceito muito abrangente para poder fazer esse personagem, qual é o conceito dele, como ele sobrevive e qual foi a história prévia dele de mortal e imortal. Tudo isso você tem que pensar em formas, em pinceladas muito, mas muito leves neste momento. O preenchimento, ele vem, na verdade, em um pensamento, na minha opinião, até mesmo metamecânico. Eu sei que é estranho de falar de mecânica que vai em prol da história, que muitos dos meus jogadores gostam de como eu lido com isso, porque é o famoso faz sentido. Passo 5, defeitos, problemas, traumas e maluquices. Vampiro à Máscara não é um jogo de heróis, não é um jogo sobre seres perfeitos. Pelo contrário, é um jogo sobre monstros. Só que monstros são seres imperfeitos. São seres mais do que imperfeitos. São atrocidades acontecendo. São problematizações ambulantes. E este é o grande ponto em Vampiro à Máscara. Na minha humilde e sincera opinião, é aqui onde nascem personagens. É aqui a divisão de águas entre um personagem medíocre para ruim, um personagem ótimo para excelente. Quais são os defeitos do seu personagem? Qual é o problema dele? Quais são os problemas deles? Quais são os defeitos deles? Não estou falando de apenas defeitos que você pode colocar na ficha. Não estou falando apenas de defeitos que podem ter no livro, que você já viu quais são os balanceamentos. Não! Qual é o problema dele? Isso é muito importante. Isso traz tons de personalidades tão grandes, mas tão grandes, que é impossível de medir de forma coerente. E qual tipo de defeito que a gente está falando aqui? É deficiência visual, ou não ter algum dos membros, alguma coisa assim? Também. Ok? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco manjado, que é um dos personagens da minha mesa do V3, que é o William. Ele fez o personagem que é o William Grant. Ele é um toreador que ele devora pessoas. Então ele colocou um defeito que é o consumo de órgãos. Ele precisa consumir partes da pessoa. Então ele transformou esse defeito dele de ter que consumir partes do corpo junto com sangue em uma arte. Então a arte dele como toreador é devorar pessoas. É todo um ciclo de sinergias. E é o defeito dele do consumo que faz toda a diferença. Ele montou toda essa ideia. É um combo de Vampiro à Máscara, mas é um combo com um defeito. Então é este tipo de ideia que a gente tem que levar em consideração. Sim, vou falar dos personagens das minhas mesas, para todo mundo ficar alegre. Na minha mesa de V5 tem a Lady Catherine, que um dos grandes problemas dela é a violência mental e outras coisas que ela sofreu do mestre dela, e por isso ela tem grandes problemas em machucar mulheres. Então é um grande defeito vindo de um grande trauma. O Christopher, dessa mesma mesa de V5, ele é um alcaviano paranoico ao extremo. A paranoia dele vai em níveis conspiratórios gigantescos. E o grande objetivo dele é destronar pessoas poderosas. Qualquer pessoa poderosa que ele vê, ele quer destronar. Ele é o hiperfoco malcaviano dele. E é esse. Então, junta a paranoia dele com isso. Casamento também, mais do que perfeito. O Artemi, ele quer ser o foco de tudo. Ele quer os holofortes nele. Ele é um ator. Então, ele quer os holofortes nele a todo momento. Tudo que sempre acontece no mundo do vampírico daquela cidade de Nova York, ele sempre quer participar porque ele sempre quer ser o foco das atenções. Ele tem essa necessidade de aparecer de alguma forma. E a nossa querida Huang, a Scourge de Nova York, o grande desejo dela é a Diableira. É um personagem um pouco mais focado, que ganha camadas e camadas e mais camadas por ser um Banu Haqin, né, um Assamita fora do regimento normal, por ser chinesa. É um excluído social que quer se demonstrar para si mesmo, para o seu clã, mas agora percebe que, na verdade, o grande objetivo é outro. Mas, claro que boa parte do personagem é para fazer uma grande diableire e demonstrar que
Pode. Então a gente percebe que todos os personagens que eu citei das minhas mesas, eles têm grandes traumas, grandes problemas que acontecem durante o abraço, no abraço, antes do abraço, tudo isso, e que levam eles, né, colocam eles em situações que eles precisam disso. Então o grande negócio deles é baseado nos traumas, problemas, defeitos e maluquices deles. Coloquem a maior atenção do mundo nisso. Antes de nós partirmos para a parte final, que é criar uma ficha aqui com uma ferramentazinha que vocês vão pirar de boa, eu quero falar sobre dois conceitos que são importantes, mas eu não vou poder falar tanto assim aqui. O primeiro deles é o mapa de relacionamentos, que já teve até comentários pedindo, e não vai ser agora que eu atenderei, porque mapa de relacionamento é uma coisa que eu acho que ela é opcional. Colocam na mão do narrador, às vezes, para fazer o que eu entendo, porém discordo. O narrador, eu acho que ele deveria fazer mapas de hierarquia. E o outro é as lore sheets. Demorei para entender uma lore sheet no V5, mas agora que eu entendo, eu acho que são uma das coisas mais geniais possíveis, porque elas te deixam ter coisas bem peculiares. Vão ter lore sheets que vocês podem jogar durante 500 anos e nunca vão utilizar. E vai ter aquele único personagem da sua mesa que você fala, essa lore sheet cai como uma luva. Lore sheets, elas vão ter de tudo, desde religiões, linhagens de sangue, ideias políticas, grupos secretos, cultos do sangue. Tem de tudo e mais um pouco nessas lore sheets. Cada personagem pode usar uma lore sheet. Recomendo que você dê uma olhada. Vamos então de coisinhas. Seguinte, esse site aqui chama-se Progeny, né? Já tá o nome ali grandão. Esse site é uma mão na roda para quem quiser criar personagens de V5. Mesmo que você não for criar personagens de V5 ou não queira usar esse site, a base do que eu vou falar aqui vai valer. Porque assim, a distribuição de pontos, eu acredito que não seja muito difícil, porque o jogo ele literalmente fala, se você teve tudo que eu falei em mente, não vai ser algo muito difícil. Vamos aqui. Então esse site aqui, como eu disse, é bem interessante. Tem outros sites que vão ter aí do V3 e do V20. Como eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não vou querer pensar muito. Vou tentar fazer um protótipo aqui de uma princesa. Aqui fala então, para pegar o seu ponto mais forte, que é 4. Então vamos aqui de carisma. O seu mais fraco, que você vai ter apenas mais um, vamos então aqui de destreza. 3 médios, né, que são do nível 3. Vamos pegar então de wits, manipulação e compostura. Aqui então nós temos 3 tipos de distribuição. Eu vou ser bem sincero, eu odeio esse Jack of all Trades, eu não acho interessante. Eu vou entre o balanceado, que é o 753, ou o especialista, também acho interessante, mas eu acho que o balanceado é o melhor tipo de distribuição que existe. E aqui que eu quero chegar em um ponto que eu acho muito interessante. Lembra que eu falei para vocês deixarem aquelas lacunas, falei para vocês deixarem aqueles espaços em brancos no geral? Porque o meu antigo narrador ele falava que cada ponto na ficha tinha que ser justificado. É um conhecimento que eu passo para alguns dos meus jogadores, mas eu acho que hoje em dia eu entrei em uma outra ideia baseada na dele, que é coisas que você é muito bom, ou seja, nível 3 ou mais, merecem muito destaque. Coisas de 1 ou 2, pode até ser que esteja na sua história, mas coisas com 3 ou mais, você precisa falar o porquê. Nos atributos físicos, eu acho que tem algo mais genético, mais normativo, que às vezes você não possa pensar tanto. Claro que, força 4, não, fui muito pra academia. São desculpas que podem sim acontecer e que você pode basear toda a sua personalidade, ter força 5, e aí eu era um Miss Universo, tá? Dá pra criar uma história muito interessante com tudo isso. Só que nas habilidades aqui, nas skills, eu acho que é onde realmente mata. 3 das suas mais fortes, que é do nível 3, que é que você pode começar. Um personagem, eu vou ter que decidir. Tudo que eu for colocar 3 pontos aqui, são pontos extremamente importantes pro meu personagem. Liderança, o subterfúgio, né, que é de enganar, e persuasão. Ou pelo menos pro príncipe que eu quero fazer. Então, 5 que são nível 2. Eu vou colocar aqui em políticas, em finanças, acadêmicos, ocultismo, né? Porque é importante para saber. Tem mais 2 ainda. Insight também é bom. E etiqueta.
e 6 que você é nível 1. Vamos colocar então performance porque é historiador, streetwise pra conhecer um pouco das coisas, ciência e tecnologia pra não ficar muito fora do mundo, awareness pra saber o que tá acontecendo. Então esse personagem aqui que eu tô colocando pra frente, eu vou ter que justificar o porquê que ele tem 3 pontos em liderança, 3 pontos em persuasão, 3 pontos em enganação, subterfúgio aqui. Por que essa personagem é tão boa nisso? Foi um treinamento? Foram na base dos traumas? Foram na base do quê? Essa parte eu acho que muitas pessoas não falam muito sobre isso e eu acho importante. Etiqueta, tal, tudo isso devia ser um pequeno rodapé. Você pode emendar em várias coisas, tipo, etiqueta e performance. Você foi educado numa escola para pessoas granfinas. Já mata a etiqueta, já mata a performance de uma vez só, porque tem música, tem outros simpósios e tal, então você aprendeu o mínimo lá dentro, né? Pode ser até que você já emende ali um liderança ou persuasão também foram ali dentro. Então você tem que criar esse ambiente. Então, ó, a gente já colocou o personagem numa escola de granfinos. Seu personagem continua com dinheiro, perdeu o dinheiro, ele perdeu o dinheiro, isso é uma ambição da vida dele agora. Você vê que a gente vai criando esses pontos, desses pontos eles vão surgindo histórias naturalmente. Você pensar nesses pontos é importante. E você não precisa se preocupar com o depois. Você pode ir arranjando desculpas. Eu sempre digo que você não precisa de grandes desculpas, você precisa de boas desculpas. O porquê que isso aconteceu? Meu personagem nasceu rico, de família influente, perdeu tudo e agora quer correr atrás de volta. E é um toreador que almeja ser príncipe porque ele quer almejar de novo todo o poder que a família dele tinha. Perfeito! Então a gente percebe que existe uma criação de uma história. E eu acho que isso de você justificar os pontos na sua ficha te dá uma grande ideia de como fazer isso. Só para deixar claro, ó, demonstrar aqui, ó, lore sheets, ó, merits and flaws, e tem as lore sheets, que aí, meu querido, como eu disse, tem lore sheet pra cheat. Se vocês acham que eu deveria fazer um vídeo apenas explicando mais passo a passo, mais bonitinho, a criação de ficha, deixa aí. Mas, na minha sinceríssima opinião, eu acho que os passos que eu demonstrei são muito mais importantes e dão para vocês um grande alicerce para vocês criarem tecnicamente qualquer coisa. E, só para deixar claro, se você for um narrador, você não precisa criar seu personagem aqui. Qual é o limite que eu posso colocar na minha ficha? O que você quiser. O seu NPC vai ter o que você precisa que ele tenha. Mas eu posso colocar o quê? Tudo. Mas se exagerar não fica ruim? Fica. Aí você vai ter que usar o seu próprio bom senso. Isso você vai poder ir mudando com o tempo. Se você mudar a ficha de um personagem durante o jogo, tá? De uma sessão para outra, colocar uma coisinha aqui, tirar uma coisinha ali, raramente as pessoas vão perceber e eu acho que é até mesmo de bom. Você fala, não, acho que tá um pouco exagerado aqui, um pouco exagerado do outro lado. Coloquem o que vocês querem colocar, façam o que vocês precisam fazer. Eu dou todo apoio para os narradores fazerem isso. Não se preocupem, não é D&D, não tem balanceamento, não tem CR, não tem nada disso. Será que eles conseguem deitar o justificar na mão? Não sei, a resposta é sua e da sua consciência, tá bom? Então, se você chegou realmente até aqui e não tá inscrito, dá a inscrição, dá o like, que eu vejo todo mundo aí na próxima.